conseguimos por conta própria. Então, na verdade, nós temos aqui claramente, né, a igreja, mistério de comunhão, a igreja, a imagem da Santíssima Trindade, portanto, a unidade na diversidade tem fundamentação trinitária, seja baseada na Sagrada Escritura, seja baseada nos ensinamentos da igreja. Você pode retomar claramente isso. De tal modo que a igreja não pode ser reduzida ao seu aspecto institucional, organizacional. O próprio concílio chama a igreja de organismo visível. Ela também tem esse aspecto de instituição, e é necessário para a identidade da igreja, para a missão da igreja, ela se organizar. Mas o aspecto institucional não reduz aquilo que é a riqueza da igreja: comunhão, mistério de comunhão, sacramento da comunhão trinitária, espaço de vivência da vida trinitária ou de manifestação da própria Trindade. Quer dizer, não se reduz isso quando você afirma o aspecto institucional. Aliás, a própria Lumen Gentium, número 8, diz que é uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino e humano. Olha que expressão de um alcance profundo, né? Quer dizer, uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino e humano. Vocacionado não é funcionário de uma instituição. E quem responde à vocação, assumindo os diversos ministérios ordenados, a vida consagrada, os ministérios laicais, não se torna um simples funcionário, com todo respeito aos funcionários que a própria igreja tem, trabalhando nela, a gente dedicada como funcionário das nossas paróquias, ou dioceses, ou congregações, mas o vocacionado não pode ser um funcionário. E o Papa tem insistido muito nisso. O Papa Francisco tem alertado sobre o risco do funcionalismo na vida da igreja. O funcionalismo acontece quando você vai reduzindo a igreja ao seu aspecto mais organizacional, institucional. As pessoas não se sentem efetivamente membro do povo de Deus, servidor do povo de Deus. Um vocacionado é um servidor do povo de Deus, uma vocacionada é uma servidora do povo de Deus. Então, o funcionalismo desvirtua o sentido de pertença à igreja e, naturalmente, o sentido de uma vocação. A igreja, como diz a Aparecida, quer ser um espaço de comunhão e missão. Não há missão sem vocação. Você sabe disso? Não há missionários sem vocacionados. Todos somos chamados para a missão, especialmente nesse tempo que nós estamos. Mas para que todos sejam missionários, é preciso sim que todos sejam vocacionados. Bem, essa perspectiva ampla de compreensão vocacional não é de hoje, tem sido trabalhada já há tanto tempo, mas ainda continua a gente tendo dificuldade de compreender ou de conjugar na prática essa atenção ao conjunto com aquilo que é o específico de cada vocação. Nessa perspectiva de comunhão em vista da missão, ou de participação de todos, de comum dignidade, não se deixa de dar valor, de se dar atenção, de cultivar aquilo que é próprio de cada vocação. Isto é, essa visão vocacional não exclui, não dilui a especificidade de cada vocação e a necessidade de trabalhar essa especificidade. Geralmente o contrário é mais perigoso, mas quando alguém tem essa compreensão mais ampla, tenha certeza que não vai faltar a devida atenção a cada uma das vocações ou dos ministérios. Por quê? A atenção a uma vocação reforça a atenção a ser dada a outra. Ou o fato de você falar da importância de uma, de alguma maneira se abre também para você falar da importância da outra. Quando uma igreja local pode ser a comunidade menor, igreja local pode ser a paróquia, igreja local pode ser a diocese, igreja local pode ser a CNBB, que é o Brasil como tal, ou a América Latina, mas quando uma igreja local é ministerial, nela tem lugar para as diferentes, para os várias vocações. Quando a igreja local se fecha, não há realmente lugar para as outras. Então, não é preciso ter medo
da igreja ministerial, que nela vai se diluir a especificidade, vai se descuidar da vocação X ou Y. Em geral, se uma igreja busca ser ministerial, nela tem lugar para todo mundo, nela vai se dar valor, nela vai ser... Claro que isso de maneira perfeita, só na Santíssima Trindade. Portanto, enquanto nós caminharmos nesse mundo, nós vamos ter que caminhar nos esforçando para chegar nisso. Mas já ocorreu isso, eu mesmo estive numa determinada situação em que a igreja local tinha muitas vocações sacerdotais, tinha um número grande de padres, começou a se abrir cada vez mais para outras vocações, outros ministérios. E alguns não entendiam isso, alguns diziam que isso não tinha sentido. Para que ficar fazendo essa preocupação tão grande com essa abordagem, se nós já estamos aqui numa situação confortável, entre aspas, com a questão, o número de clérigos, etc. Para primeiro, para a natureza da igreja, você descuida dessa pluralidade, dessa diversidade de dons, você está reduzindo a vida da igreja. Acabamos de ver que a igreja tem essa natureza, essa identidade e, consequentemente, essa missão muito mais ampla, a universalidade do povo de Deus. Mas também, é claro, porque uma igreja que não é ministerial, ela tende, com o tempo, a não ter nem vocações para o próprio sacerdócio, ou para a vida consagrada, a vida religiosa, ou a vida consagrada nas suas variadas formas. E uma igreja, sobretudo clericalizada ou laicizada, que também pode haver o oposto, não favorece o despertar e o desenvolvimento das vocações. São dois riscos para o florescimento vocacional nas igrejas: o clericalismo, e se é que se pode chamar assim, a palavra laicismo tem um sentido muito mais amplo, não é bem aqui, mas seria uma valorização excludente, vamos chamar assim, do laicato, seja, você excluindo outras vocações. E o Papa Francisco tem nos alertado em diversas ocasiões, de modo especial, para o perigo do clericalismo, dizendo que isso atrapalha demais a vida, a missão da igreja. Vejam bem, as vocações, os ministérios, nascem e florescem no terreno fértil da espiritualidade. Nós precisamos de novos métodos para o trabalho vocacional, precisamos de novos métodos na formação, mas cuidado, nós não podemos esquecer a ação do Espírito, a graça de Deus. Claro que os novos métodos são necessários, as novas linguagens, os novos meios, para poder falar o coração dos vocacionados e vocacionadas que vivem no mundo de hoje, não que viveram há muito tempo atrás, ou que estão lá no céu. Estão falando para a gente que está caminhando aqui nesse mundo. O trabalho vocacional precisa configurar concretamente as feições, seja de jovens vocacionados, seja de outras fases da vida. E nós precisamos, é claro, que ter essa atenção, e para isso, já desde o tempo do Papa João Paulo II, que falava não só de novo ardor, mas de novos métodos, de novas expressões, de novas linguagens. Quando foi concluído o sínodo do bispo sobre a nova evangelização, tive a graça de estar participando, o Papa Bento disse na época, na missa de encerramento não devia. Ele disse que não devia faltar isso para falar da nova evangelização do modo geral, mas eu aplicaria isso também ao trabalho evangelizador de quem está na pastoral vocacional. O Papa dizer que não pode faltar criatividade pastoral. E é verdade. Isso vocês têm que pensar, nós temos que pensar. O sínodo colocou muito isso. Cada equipe, por mais que receber, cada pessoa que atua no âmbito vocacional, por mais indicações, orientações, experiências que ela conhecer, não dispensa de olhar concretamente o rosto, as feições de onde nós estamos, de onde nós vivemos, as situações dos vocacionados, ou daqueles que nós queremos e daquelas que nós queremos despertar as vocações. E buscar com criatividade
não é novidadismo, porque a novidade permanente do Evangelho não permite novidadismo, mas você, na maneira de trabalhar, ter a criatividade. Agora, cuidado! Já dizia Papa Paulo VI na Evangelii Nunciandi, que os novos métodos, as novas, vamos dizer assim, as novas técnicas, acho que era a palavra que ele usava, no campo da evangelização, não dispensam a ação discreta do Espírito de Deus. Isto é, sempre vai estar atuando o Espírito de Deus. Por isso que haverá sempre necessidade da oração pelas vocações. Por maior que seja o seu trabalho, esse trabalho deve estar, nele deve estar incluído a perspectiva orante externa. Eu creio que essa palavra de Jesus tem que ser considerada por nós como algo de validade permanente, que viu o Senhor da Messe, para expressar uma perspectiva que não pode faltar no campo vocacional. Seja no campo de quem responde à vocação, seja no campo de quem responde à vocação, se colocando a serviço das vocações, que é a perspectiva da graça, da gratuidade. Nós estamos num mundo marcado pela eficácia, pela busca do fazer com competência e conseguir resultado. Óbvio, ninguém está dispensado de se dedicar ao máximo, de se dedicar com generosidade, sem medir esforços, ao trabalho evangelizador, seja qual for, é um trabalho vocacional da nossa igreja. Porém, sabendo que não somos nós que produzimos por conta própria os resultados. São Paulo já dizia muito bem, eu plantei, que Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. E às vezes nós corremos o risco de excluir a perspectiva da graça, da gratuidade. Por quê? É claro que a atitude orante, ela manifesta de maneira especial a dimensão da graça, da acolhida do dom, da gratuidade. Senão nós temos um discurso sobre a vocação como dom, mas depois na prática acabamos negando isso pela maneira como trabalhamos ou vemos o próprio trabalho. Então, claro que o resultado não é apenas fruto dos nossos esforços, embora seja necessário sempre redobrar o empenho no campo vocacional. Isso aí faz com que a gente não reduza nunca o trabalho vocacional ao alcance da nossa visão, dos nossos olhos. Eu sempre digo isso. O que Deus faz através de nós, o que Deus faz com a gente, e às vezes até apesar de nós, é muito além do que a gente consegue enxergar com os próprios olhos, com os próprios óculos. E ainda mais no trabalho vocacional, que não é a curto prazo. O trabalho vocacional é de semeador, porque ele é de médio e longo prazo, e às vezes de longuíssimo prazo. E nós brasileiros somos imediatistas, parece que não, mas nós cada vez mais queremos, se possível, semear de manhã para colher de tarde. Ou, se não cuidar, queremos semear de manhã para colher de manhã mesmo. Então, essa perspectiva dificulta muito o trabalho vocacional. Por quê? A postura de quem trabalha na pastoral vocacional é a do semeador. Acho que é das imagens mais belas que poderia se aplicar a quem trabalha no campo vocacional, é do semeador. Aliás, a palavra seminário tem a ver com semente, com sementeira, mas não é só no seminário. No campo, que é o dia a dia da igreja, a vida da comunidade, a missão da igreja, você tem, na verdade, sempre essa perspectiva de estar semeando. E quem semeia tem que semear com a esperança do semeador. Senão você não coloca semente. Você já viu alguém semeando sem esperança nenhuma? É meio contraditório, pode ocorrer em alguma situação, mas não é o normal. E com a paciência do semeador. Do semeador jogar a semente sem acreditar, ou se ele joga a semente, mas não cuida dela, ela se acaba, ela se perde. Então nós não podemos desanimar, às vezes, diante dos desafios. Às vezes o terreno não é fácil. E não é um terreno só para o coração da vida. O terreno que é o coração, que é o espaço onde se vive a vida comunitária, as famílias, às vezes a própria igreja local, tem suas dificuldades, seus espinhos, suas dificuldades ali. Mas ninguém pode desanimar. Se o trabalho vocacional, essa unidade na diversidade, a busca de vivenciar a dimensão missionária, fosse só resultado dos nossos esforços, então você pode realmente cair nessa postura de desânimo diante do trabalho. Mas saber que é dom, que é graça, e que a graça de Deus precede, acompanha o trabalho, é fundamental. Na verdade, ele costuma chegar primeiro.
ele chega ordinariamente contando para a gente, ao coração das pessoas, a vida das pessoas. Mas nós temos que também ter esse reconhecimento de que a presença de Deus, o amor de Deus já está nas pessoas, também nas famílias, nas comunidades. Podemos ter essa visão também negativa das coisas. Bom, essa perspectiva vocacional, da diversidade de vocações da unidade ou de missionariedade, não é nova. Há muito ela vem sendo trabalhada, há muito ela vem sendo refletida. E tem motivado muita gente no seu trabalho, e tem motivado encontros vocacionais, congressos vocacionais, anos vocacionais. Se você tomar o subsídio que foi preparado para esse simpósio, você vai encontrar lá a recordação de várias situações em que esta perspectiva foi acentuada. Por exemplo, já o primeiro ano vocacional, lá em 83, falava de uma nova consciência vocacional baseada no segmento de Cristo. Não é coisa nova. Depois, no primeiro congresso vocacional, em 99, o tema falava de vocações no plural e ministérios no plural, que era para o novo milênio. Segundo ano vocacional, em 2003, lembra-se o batismo, fonte das vocações, buscando a raiz desta pertença e dessa atuação responsável, mas também da unidade, o próprio batismo, né? E, por último, lembrei agora há pouco, em 2005, o segundo Congresso Vocacional retomava no seu tema a noção de igreja do povo de Deus. Essa perspectiva que eu estou dizendo aqui não é novidade, eu não vim aqui para dizer algo que vocês nunca ouviram, vim para recordar aquilo que vocês certamente já ouviram. Mas cuidado, nós temos um risco muito grande de achar que todos já sabem, de achar que todos já vivem isso que nós estamos dizendo. Esse básico que nós estamos dizendo, infelizmente, não é algo compartilhado por todos na reflexão e na ação da vida, e menos ainda, nem sempre as equipes vocacionais têm efetivamente essa abordagem, essa compreensão traduzida na prática. Nós temos facilidade de mudar discurso, nós temos dificuldade imensa de mudar as práticas. Nós temos um pouquinho a síndrome do João de Barros, com todo respeito ao passarinho tão querido que é o João de Barros, né? Que faz a casinha dele igual há tanto tempo e não consegue fazer diferente. Não é que nós temos que criar, inventar coisas para dizer que o trabalho vocacional está bem. Mas nós temos sim que ter presente que às vezes se muda a linguagem, a terminologia, o vocabulário, mas a prática da vida da igreja no campo vocacional continua a mesma. O que eu afirmei agora há pouco, recordando o concílio, a noção do povo de Deus, que é tão básica, tão elementar, a noção de igreja, corpo místico de Cristo, né? Não é algo que, infelizmente, é acolhido e efetivamente valorizado em toda parte. E o trabalho vocacional não está acima, ele acontece no chão, no dia a dia das comunidades, das paróquias, das dioceses, das congregações religiosas, etc. Então, por isso é que nós temos que fazer valer isto que parece tão simples e recordar e insistir nisso, porque vocês têm que ser, na comunidade, na igreja, sinal disso, recordação disso. Senão a gente corre o risco de ter um discurso de um lado e uma prática de outro. Bem, então aqui eu queria destacar dois pontos que tem a ver com quem está no campo vocacional, no trabalho vocacional, seja em equipes paroquiais, diocesanas, ou de congregação, ou outras que nós temos aí, seja de pastoral vocacional, ou serviço de animação vocacional, como queiram expressar essa perspectiva de trabalho vocacional. Bem, primeiro, eu creio que cada um de nós tem que pensar um pouquinho como é que está efetivamente se posicionando diante da questão da missão, certo? Da igreja missionária. Até que ponto cada um de nós se sente missionário a serviço das vocações, mas missionários que querem cultivar a dimensão missionária, o aspecto missionário de cada vocação. O Papa Francisco tem falado muito de uma igreja em saída, né?
aquilo que a Aparecida chama de igreja em estado permanente de missão, isso é, do sair, de ir ao encontro dos que não conhecem a Cristo, dos que não vivem a vida nova em Cristo, dos que não participam da comunidade cristã. Então, o tipo de padre, o tipo de religioso, o tipo de leigo que a igreja necessita é um missionário. Missionário, missionária no coração da vida, no coração e na ação. Então, aqui nós temos que pensar um pouquinho como é que a própria equipe vocacional, quando assim acontece, ou então você, pessoalmente, vive essa dimensão do trabalho vocacional. Quando se fala do espírito missionário, que deve perpassar tudo na igreja, não pode escolher as vocações. Então, como é que quem está trabalhando com as vocações está vivenciando a dimensão missionária? Se o Papa diz que tem que ser uma igreja em saída, a equipe vocacional não pode ser uma equipe de sacristia, embora precise frequentar também a sacristia. Espero que haja espaço, né, para frequentar também ambientes mais internos, mais restritos da igreja, e ali também despertar essa cultura, né, vocacional que nós queremos. Mas precisa pensar até que ponto também a equipe vocacional dá atenção aos vocacionados ou a possíveis vocacionados para as diversas vocações, e aí inclusive a vocação laical, nas periferias que o Papa chama, sejam geográficas, sejam existenciais, como são utilizadas. Então nós não podemos nos acomodar esperando que os outros venham a nós, ou também não podemos nos contentar com ambientes mais confortáveis no centro das cidades, ou então se restringir a classes médias e boas. Nós temos que ter essa abertura para trabalhar a questão vocacional no conjunto da igreja, no conjunto da realidade local, e não escolhendo. Eu trabalho, então, em algumas paróquias, algumas comunidades, ou alguns colégios que têm um perfil mais confortável, mais urbanizado, mais avançado, não sei qual é a palavra, mas e deixo de lado outras situações de maior carência. E é claro que aí tem a ver com o trabalho da equipe, mas também com a maneira como a gente apresenta as vocações. Se nós apresentamos o tipo de padre, de religioso, de leigo, de consagrado, como sendo nessa perspectiva missionária, dentro da igreja missionária, você vai ter daqui a alguns anos, ou já, pessoas atuando efetivamente assim. Se você deixar por geração espontânea, já há muito tempo já se afirmou que nada nasce, né? Então precisa da gente fazer a nossa parte para que as vocações, os vocacionados adquiram cada vez mais esse perfil missionário, e precisa cada vez mais também a própria equipe ter postura missionária. O que é equipe missionária? Quem que nós nos dirigimos? A quem nós estamos procurando? Onde nós estamos procurando? Quais são os espaços em que nós estamos, vivemos ou trabalhando? Para saber se está sendo missionário ou não. Se não está, ninguém desanime. Para isso que tem simpósio como esse e tantos outros momentos. Agora, é lógico, não vou aqui sobrecarregar vocês, por um peso nas costas. Por quê? Porque, na verdade, não depende só do pessoal das vocações. Vocês têm participação da igreja missionária na formação da consciência vocacional missionária. Porém, vocês não são os únicos. A igreja não se reduz a vocês, a menos que alguém aqui tenha tanto poder que sozinho consiga mudar. Né? Bem, mas pelo visto não é bem assim, também que Deus faz. Bom, e aqui um último ponto, que o horário também está chegando ao fim, a necessidade da comunhão, isto é, da diversidade de vocações, ou da diversidade na unidade que nós falamos agora no povo de Deus, no povo de Cristo, ser testemunhada pela equipe vocacional, seja, como eu disse há pouco, equipe paroquial, equipe diocesana, equipe ligada à congregação, ao seminário. Por que precisa disso? Caso contrário, a gente tem um discurso e uma prática contraditória. Eu posso falar de uma diocese que é tão importante as diversas vocações, mas na hora de organizar o trabalho vocacional, não levar em conta essa diversidade. Então, seja um encontro, seja na própria organização da equipe,
essa diversidade na unidade, essa pluralidade de vocações precisa estar representada. Aí o pessoal vai dizer, mas aí com isso prejudica isso ou aquilo. Não, não prejudica não. Volta à questão anterior. Não tenho medo de que vão diluir a especificidade de vocações, a atenção específica para a vocação, quando se tem essa perspectiva mais ampla do trabalho. E isso não dispensa que uma congregação, ou que uma diocese, tenha a sua equipe própria para a congregação, para o seminário. Só que nós precisamos, quando se trata de igreja local, seja paróquia, seja diocese, ter esse leque mais amplo vocacional. Isso não é tão simples, não é fácil, é parte de uma caminhada. Aqui em Brasília mesmo a gente está tentando dar passos para que isso aconteça sempre mais, mas o desafio é muito grande, em qualquer lugar onde a gente estiver. Não é tão simples assim. Então, essa unidade na diversidade de vocações não pode ser apenas um anúncio, um discurso que se faz. Tem que estar presente na maneira de você se referir às vocações, tem que trabalhar cada vocação, mas também tem que estar testemunhada de alguma forma pela própria equipe, né, na sua maneira de se organizar. Porque senão a gente vai entender que a unidade, né, a diversidade, se manifesta no nível da oração, e é verdade que deve se manifestar. Se manifesta no nível da reflexão sobre as vocações, e é importante que se manifeste no nível da reflexão. Mas também deve se manifestar de maneira de compor uma equipe, de organizar o trabalho de uma equipe. Ora, se os encontros que a gente realiza só tem espaço sempre para uma vocação, aquilo não é equipe diocesana ou paroquial, ou então mais ampla. Ela é sim de uma entidade, que pode ter pessoa razão de ser. Não estou dizendo que seminários ou congregações não possam fazer encontros específicos. Ao contrário, deve fazer encontros também, na minha opinião, voltados para aquilo que é o específico. Tem que acompanhar aqueles que são vocacionados para esses âmbitos de atuação. Mas não pode perder a perspectiva mais ampla de trabalho, inclusive de valorização dos ministérios, da participação dos leigos, dos serviços laicais da igreja. Na medida que você tem leigos atuantes, você tem vocações que surgem. Uma igreja morta na linha do laicato costuma ser também uma igreja onde não vai surgir vocação para a vida religiosa e secular. Então, e aqui entra outro aspecto importante. Nós estamos falando de unidade, da diversidade, de comunhão da diversidade. Não é apenas pôr junto gente que represente a vocação tal, vocação Y, vocação Z. Não. É também a maneira de conviver e de trabalhar. Imagine uma equipe vocacional onde fosse uma guerra permanente, né? Onde a reunião da equipe parece conferência de paz e não reunião. Olha, é muito complicado. A própria equipe precisa vivenciar a dimensão da unidade, a dimensão da comunhão, na diversidade de pessoas, de carismas, de ministérios que ali estão. Eu já estou chegando no horário oficial que foi previsto para eu terminar, também não quero cansar demais a vocês. Eu queria aqui concluir retomando o que eu disse agora há pouco, né? A ação da graça. Por maior que seja o nosso esforço de vivenciar a dimensão missionária no trabalho vocacional, no cultivo da vocação, por maior que seja o nosso esforço de cultivar essa dimensão da unidade, da diversidade, nada substitui a graça de Deus. Por isso que o Papa Francisco sempre diz, reze muito. Olha que é um homem que trabalha muito, um homem que se dedica muito, corajoso, animado, disposto também ao novo, mas é alguém que está sempre pedindo, reze porque ele sabe que necessita da graça de Deus. Graça de Deus é presença do amor gratuito de Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso trabalho. Então, sejamos pessoas e sobretudo equipes, quando se trabalha em equipe, que rezam e fazem rezar pelas vocações. Equipe que reza e ensina os vocacionados a rezar também. Fazendo assim, tenho certeza que ninguém desanima. Fazendo assim, tenho certeza que a gente vai superando as dificuldades. Porque no trabalho vocacional, eu termino aqui, é fundamental a gente ter sempre essa disposição de estar juntos, de caminhar juntos, de trabalhar juntos, como acontece aqui nesse encontro. Então, um valor imenso que cada um de vocês, ao vir para cá, sentiu que não deve ficar sozinho.
que não adianta fazer, por melhor que for, um trabalho isolado, mas que precisa caminhar junto na igreja, representada aqui pelas diversas instâncias, e caminhar juntos quando você faz parte de uma equipe, de um trabalho, porque um ajuda o outro, um ajuda o outro. Lembre-se, e aqui eu vou concluir, daquele lema do ano vocacional, do avanço para águas mais profundas. Na verdade, aquele cartaz que foi feito naquela época, ou melhor, o tema que foi feito, que era baseado em Lucas 5, ele falava no plural, avancem para águas mais profundas. Mas, na verdade, o texto tem uma nuance um pouquinho diferente. Jesus se dirige a Simão Pedro e diz: avance, você precisa avançar. E hoje cada um de nós precisa avançar. Só que a segunda parte da fala de Jesus, que se encontra em todas as versões da Bíblia, não é só em uma, está no plural. Lancem as redes para a pesca. Não se lancem sozinhos em rede para a pesca. Mas se lança junto. E se cada um for para um lado, não vai dar em nada a pesca, a rede vai se acabar e, dependendo do barco, pode afundar. Então, na verdade, nós temos que nos unir para lançar as redes. Não dá para ser missionário sem ser discípulo em comunhão, sem querer estar em comunhão. Isso aqui é fundamental, confiar na palavra de Jesus, pela tua palavra nós vamos lançar as redes, confiar na graça, rezar, entregar na mão de Deus, mas também se dispor a jogar as redes e a puxar as redes juntos, né? Lancem as redes para a pesca, está no plural. Agora avance, cada um de nós tem que avançar, não pode se acomodar. Quem se acomoda no trabalho vocacional não pega peixe, não peixe para si, né? Não consegue os resultados da pesca, que é a missão a serviço do reino de Deus. Mas para mim esse simpósio é um sinal de esperança para a igreja, especialmente para o trabalho vocacional. Eu queria agradecer mais uma vez de coração, agora não mais apenas aos que estão organizando, mas agradecer a vocês que aceitaram participar desse dia, e aliás, encontro de oração, de reflexão, de convivência fraterna em vista do trabalho vocacional. E agradeço, por fim, de coração sincero, a bondade de vocês, a paciência em me ouvir durante todo esse tempo, né? Falando aqui sem parar e sem outro método mais moderno, né? Eu ainda estou na idade da pedra, no balde e não na pedra lascada. Estou na política, né? Mas mesmo assim, ainda estou por lá na comunicação. Mas agradeço a bondade de vocês e tenho aí uma boa continuidade do próprio encontro, né? Do próprio simpósio, e que ele seja frutuoso, que as reflexões que virão ao longo do dia, sobretudo aí entre vocês, que eu vou ter grupos e tudo mais, possa trazer muito mais do que eu consegui falar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.